Inclusive, estou até olhando aqui agora uma outra, a gente falou do BofA, né? Estou vendo aqui o Goldman Sachs, ele não espera aí, ainda não espera uma recessão, né? Está firme aqui nessa opinião, né, de que a economia, então, a americana não passará por essa recessão, falando, né, o argumento aqui que a economia é resiliente o suficiente para resistir aí um período, inclusive, prolongado de alta taxa de juros e os problemas persistentes no setor bancário do país e indústria, aqui na visão deles, ainda não seria o impeditivo, inclusive, para trazer aí uma recessão para a economia americana. Will, acho que esse é um ponto importante e deve ser o que talvez você mais escute dos brasileiros, né, quando a gente traz as questões em relação à possível recessão ou, né, se os juros nos Estados Unidos pode, né, ser aí suficiente para provocar um crash, principalmente no setor bancário. A gente fala, às vezes, muito dos problemas e eu imagino que muita gente ainda pergunte, né, qual seria, então, né, o porquê eu investir no exterior. Você que esteve no evento, até agradeço aqui publicamente, o Will trouxe um material aqui inédito para a BMC News, lá do evento de Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, na verdade. E ele, né, sempre diz, Buffett, nunca aposte contra a América. Acho que a tua maior pergunta que muita gente deve fazer, por que eu invisto nos Estados Unidos se está, né, passando por essa situação? Vou entrando, puxando, vou costurando, tá, Will? Você sabe como eu sou, né? Eu vou puxando. Então, o último post também, não sei se foi o último ou penúltimo, no Instagram, você traz lá, né, por que eu vou investir numa moeda que se desvalorizou, nem lembro mais quantos por cento em tantos anos, mostrando aí acho que uma resposta até para muitas dessas perguntas. Queria que você resumisse um pouquinho de tudo que eu coloquei aqui nessa nossa questão, né? Se o investidor brasileiro ainda tem, né, argumentos para pensar em investir fora, principalmente nos Estados Unidos, mesmo a gente tratando aqui desses assuntos que, diante, né, pode parecer aí que não está num bom momento para se investir no exterior. Claro. Não, essa é uma pergunta sempre recorrente, né? O investimento no exterior, ele vem ganhando espaço, né, há algum tempo. Pós-eleição, ele chama mais atenção, ou seja, teve mais gente interessada com receio político. Em relação a isso, eu diria que nada mudou. Você ainda tem 3 anos e meio pela frente, né, do mesmo governo. Se você tinha o receio em novembro, esse receio ele não deveria ter mudado, até porque o próprio direcionamento de política econômica e de condução de economia como um todo não mudou absolutamente nada. Eu acho que até deteriorou em relação àquilo que se imaginava que poderia acontecer e não aconteceu, né? A realidade foi um pouco diferente, um pouco pior do que aqueles que defendiam, digamos assim, essa nova visão de governo, de economia para a economia brasileira. Então, acho que os riscos continuam dados. Agora, falando em ciclo, é bem verdade que o Brasil e os emergentes estão um pouco à frente em termos de ciclo econômico do que Estados Unidos e Europa. Em que sentido, né? Os países eles já elevaram juros rapidamente e hoje eles já começam a perceber um momento de política monetária mais acomodatícia. Você pega a realidade da China, a China hoje tem uma inflação cedendo, já em alguns casos até deflação, com o país crescendo e com uma taxa de juros para baixo, já o Banco Central podendo estimular monetariamente a economia. Você tem uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão dos juros, né? Se pode ou não baixar, acho que é só uma questão de tempo, né? Acho que existe espaço, talvez, e aí discussão de taxa terminal de juros são outros 500, mas existe algum espaço para redução de juros. Então, assim, o Brasil está num momento um pouco diferente do ciclo, né, em termos de economia. Agora, em nada mudaram os riscos, né? Pegar nos últimos 10 anos, o real se desvalorizou quase 10% em média por ano. Então, aquilo que eu falo, quando você investe em dólar para ganhar hoje e comprar um título de dívida do governo americano, um bond de uma empresa, para ganhar 4, 5% ao ano, que pode parecer pouco, mas você está ganhando dólar mais 4, dólar mais 5. E nos últimos 10 anos, esse combo, né, dólar mais 4, dólar mais 5, teria te entregue um retorno próximo de 14, 15% ao ano, em real. Né? Totalmente competitivo com essa Selic de 13, né? Então, assim, fora isso, né, e no mercado de bonds aqui nos Estados Unidos, se houver de fato uma política monetária acomodatícia, juros para baixo, o normal seria que os bonds tenderiam a se valorizar
Ou seja, por marcação ao mercado, que grande parte deles são pré-fixados. Então, isso sem botar, não estou nem botando isso na conta, né? Ou seja, eu estou falando dólar mais 4, né? Dólar mais 5, que é só o yield que ele remunera hoje. Mas, eventualmente, além dos 4 ou 5, né? Você pode ter uma marcação ao mercado favorável, né? Do preço desse bond. Então, eu acho que se torna extremamente atrativo e também, sob o ponto de vista de diversificação, extremamente fundamental, né? O investidor ter isso, né? E não ficar somente exposto à única geografia. De novo, acho que no Brasil a gente parou agora um pouco de falar, mas é questão de tempo, daqui a pouco a gente volta com alguma coisa que chama atenção, é o arcabouço que não passa, aí a conta degringola, não fecha a conta, é crítica no Banco Central, é mudança no comando do Banco Central, essas coisas que são sempre um risco, e aí para isso o investidor tem que buscar essa diversificação e proteção internacional.